Olá, estou aqui para discutir com vocês, como cardiologista e médica nuclear, os resultados do estudo Isquímia. O estudo Isquímia foi um estudo que ainda não foi publicado, mas que foi apresentado no último congresso da American Heart Association, agora em novembro, lá em Chicago. Então, esse realmente é o estudo com maior número de pacientes com doença arterial coronariana crônica, onde ele comparou dois tipos de estratégias de tratamento, ditas uma invasiva e a outra conservadora, nesse tipo de paciente. Foi um estudo conduzido pela doutora Judith Hockman, lá da Universidade de Nova York, e ele envolveu 320 centros recrutadores de pacientes, sendo destes 16 aqui no Brasil e 37 países participantes. Então, realmente um grande estudo randomizado, não cego, e que durou cerca de 8 anos. Ele custou para os cofres americanos cerca de 100 milhões de dólares, mas com os resultados desse estudo, estima-se uma redução, uma economia de dinheiro apenas para os Estados Unidos, em torno de 500 milhões de dólares ao ano. E qual foi a pergunta que esse estudo quis responder? Então, trata-se de um questionamento que já vinha sendo debatido e já se tinha uma resposta com estudos anteriores, mas uma resposta que ainda não tinha sido realmente conclusiva, né? Principalmente com os resultados do estudo Courage, que foi publicado na New England em 2017. Então, o que se tinha visto com esses estudos anteriores é que em pacientes com doença arterial coronariana crônica estável, o tratamento medicamentoso otimizado apenas, ele não seria inferior ao tratamento medicamentoso otimizado associado a uma estratégia de tratamento invasivo de revascularização. Então, ele selecionou pacientes com doença arterial coronariana crônica e com isquemia, pelo menos moderada, vistas por um teste, né, indutor de isquemia. 75% desses pacientes, eles foram avaliados por exames de imagem, seja a cintilografia de perfusão miocárdica, ou a ressonância magnética cardíaca, ou o ecoestresse. E cerca de 25% desses pacientes foram selecionados pelo teste ergométrico. Então, após essa documentação de isquemia, esses pacientes eram estudados de forma cega por uma angiotomografia de coronária para realmente comprovar se eles tinham doença arterial coronariana epicárdica significativa, ou seja, se eles tinham lesões em artérias epicárdicas importantes acima de 50% de obstrução. Cerca de 73% desses pacientes foram avaliados também pela angiotomografia de coronária. E por que não todos? Porque aqueles que tinham clearance de creatinina abaixo de 60 ml por minuto, a angiotomografia de coronárias não era feita, ou aqueles que já tinham documentado que tinham doença coronariana crônica anatômica documentada, também não deveria ser ressubmetido a um teste que envolvesse contraste. Então, após isso, eles eram randomizados, né, e foram recrutados cerca de 5.179 pacientes, ou seja, randomizaram em torno de 2.600 pacientes para o braço invasivo e cerca de 2.600 pacientes para o braço dito conservador. E o que é que se fazia com esses pacientes? Nos pacientes que foram para o braço conservador, eles eram tratados apenas com a terapia medicamentosa otimizada. E nos pacientes que foram randomizados para o grupo invasivo, além da terapia medicamentosa otimizada, eles eram submetidos a um cateterismo cardíaco e, se factível, deveriam ser revascularizados, e a revascularização a mais completa possível, ou de forma percutânea ou de forma cirúrgica, como ele fosse melhor definido pelos médicos condutores desses pacientes. Então, após isso, esses pacientes foram acompanhados, tiveram uma mediana de acompanhamento em torno de 3,3 anos, e os desfechos cardiovasculares, os desfechos primários avaliados, foram um conjunto de morte por doença cardiovascular, infarto agudo do miocárdio,
infarto agudo do miocárdio e hospitalização por angina instável, insuficiência cardíaca ou parada cardíaca ressuscitada. Então, esses desfechos conjuntos foram comparados entre os dois grupos. E numa mediana de acompanhamento em torno de 3,3 anos, não houve diferença. Ou seja, a conclusão é que a terapia medicamentosa otimizada nesses pacientes, ela não é inferior à terapia medicamentosa otimizada associada a uma revascularização. E, então, o grande debate que vem sendo também discutido é que qual seria o valor, então, de avaliar a isquemia miocárdica nesses pacientes. Esse estudo, como já dito anteriormente, a pergunta dele não foi responder qual a melhor estratégia de avaliação de estratificação de risco cardiovascular nesses pacientes que evoluem com dor torácica ou que já têm doença arterial coronariana crônica estabelecida. Não foi isso. Esse tipo de pergunta já foi respondida por outros estudos, o principal deles foi o estudo PROMISE. Então, em pacientes que têm dor torácica ou que já têm doença arterial crônica e que você quer estratificar ele do ponto de vista cardiovascular e determinar prognóstico, o estudo funcional ou o estudo anatômico, eles estão indicados, né? O que esse estudo ele avaliou foi, nesse tipo de paciente, com síndrome coronariana crônica estável, eles tinham angina classe 1, no máximo classe 2, todos tinham fração de ejeção preservada, também foram excluídos pacientes que tinham lesão em tronco de coronária esquerda não protegida, então não se aplica o resultado desse estudo para esse tipo de paciente. O que se mostrou foi que a terapia medicamentosa otimizada, ela é segura nesses pacientes. E você pode deixar a revascularização para aqueles pacientes que, a despeito da terapia medicamentosa otimizada, eles persistem com sintomas. Então, se você quiser melhorar a qualidade de vida desses pacientes ou controlar melhor a angina, sim, a estratégia invasiva estaria indicada. Mas o que foi visto nesse estudo é que a revascularização na DAC crônica e estável, ela não proporciona um menor risco, né, de morte e de infarto quando comparada à terapia medicamentosa otimizada apenas. Então, na doença crônica, o ganho que se tem com a revascularização não é semelhante ao que se tem na síndrome coronariana aguda. E assim, o que eu gostaria de ressaltar mais ainda é que nesses pacientes não foram incluídos pacientes que tinham disfunção ventricular, ou seja, aqueles pacientes que têm DAC crônica, mas que têm fração de ejeção abaixo de 35%, não foram incluídos pacientes que têm uma insuficiência cardíaca por uma cardiopatia isquêmica e que estão em CC classe funcional 3 e 4, não foram incluídos pacientes que tinham lesão de tronco de coronária esquerda. E assim, outra coisa muito surpreendente é que em torno de 1.200 pacientes com isquemia pelo menos moderada, eles não tinham DAC significativa na angiotomografia de coronária. Então, esses pacientes, eles têm doença coronária, mas provavelmente doença da microcirculação. Então, a dor torácica que eles sentem provavelmente é sim angina, mas por doença da microcirculação. E esse tipo também de pacientes, eles não foram incluídos nesse estudo. Vamos ter um estudo posterior está sendo conduzido um estudo posterior com esses pacientes, como também pacientes que tinham insuficiência renal crônica importante, com clínice abaixo de 30, eles também foram excluídos, e outros estudos também, né, foi apresentado, né, os resultados desse tipo de paciente com IRC importante ou em diálise também foi apresentado, e que também mostrou que mesmo nesses pacientes que têm insuficiência renal importante, a estratégia invasiva não foi superior à terapia medicamentosa otimizada apenas. Obrigada.